Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso quadro Fuzencast do nosso canal. Se você não me conhece, eu sou a Gisele. Eu sou o Evandro. E aqui nesse canal a gente te mostra como faturar R$3.000 por mês ou mais com artesanato em garrafa de vidro, né, Evandro? Isso. Esse daqui, pessoal, para conhecimento de geral, é o maior canal focado em reciclar garrafa utilizando a técnica da vidrofusão do YouTube. Então, a gente pode falar aqui com convicção que nós estamos na frente de muitos aí e sempre batendo na tecla, reciclar garrafa de vidro utilizando uma técnica até então que está começando a ser explorada nesse tipo de matéria-prima. E a gente tem a honra de falar aqui que nós somos uns dos pioneiros, se não os pioneiros, em passar esse tipo de conhecimento focado nessa matéria-prima. E assim, gente, tem bastante gente nova entrando aqui no nosso canal. Só para você entender, aqui a gente não fala sobre como você fazer copo de garrafa, como você fazer garrafa amassada. Não, aqui o nosso objetivo é transformar a garrafa de vidro em algo totalmente novo, diferente, que quando você olha para a peça é difícil de você acreditar que aquela peça foi feita com a garrafa de vidro. Um exemplo é, por exemplo, o pingente desse colar aqui, esse quadro, o pingente desse colar aqui, essa peça decorativa. Então assim, você olha para a peça e você pensa, imagina, isso não é possível, tá? Então aqui nesse canal a gente fala sobre isso, beleza? Então se você é novo por aqui, quer aprender um artesanato diferente e muito lucrativo, aqui é o lugar, né, Evandro? Isso, vem com nós que você passa de ano. E assim, gente, aqui, nesse vídeo aqui, a gente vai falar vários BO, tá? Vários problemas, alguns dos maiores problemas na vidrofusão, tá? Então esse vídeo vai ser sobre isso. E vamos começar falando assim, gente, o que acontece? A gente já tem experiência há bastante tempo. A partir de que ano que você começou a trabalhar com a vidrofusão? 2007. 2007. O Evandro começou a trabalhar com isso. Então, gente, vai há bastante tempo e eu não lembro com que ano que eu comecei, mas já faz mais de 5 anos. Mas enfim. 2015, você. Tá vendo, gente? Ele é bom com data. Só pra vocês entenderem, eu esqueço até a data do aniversário dele. Mas enfim, eu sou péssima. Gente, o que acontece? Durante toda essa experiência que a gente tem nesse trabalho com a técnica do Fuzen em garrafa de vidro, o que acontece? A gente identificou um problema que, através desse problema, ele meio que abre leque para outros problemas, tá? Então, assim, tem um problema e aí ele vai se enraizando aqui, ó. Ou enraizando ou vai se ramificando. E aí cria outros problemas, tá? Então a gente vai começar aqui com esse problema que é muito grande, através desse problema que vem as ramificações, tá? Então, começando aqui com esse primeiro problema, pode? Não, calma aí. Antes da gente entrar aqui no problema, se você é novo aqui no canal, pessoal, se você é novo aqui no canal, a gente não fala aqui só de problema. Talvez esse seja um dos primeiros vídeos. Acho que é o primeiro. Talvez esse daqui eu não lembro exatamente para falar com mais convicção, mas eu acredito que esse daqui... Nós dois juntos é o primeiro. Esse daqui eu acho que é o primeiro vídeo onde a gente foca somente em problema. Que a grande maioria dos vídeos a gente foca em mostrar para vocês o que você pode, até onde você pode ir com esse conhecimento que a gente passa para vocês aqui. Mas a gente tem que perceber que tem pessoas que são teimosas. Se eu começar a entrar aqui onde eu ainda não devo, aí você me corta. Tem pessoas que são teimosas e acham que é fácil. Não é que seja difícil, mas que se você conhecer o caminho certo para que você possa criar literalmente qualquer peça usando a garrafa de vidro, tendo como base principal essa técnica, você consegue criar literalmente qualquer peça usando a garrafa de vidro. Agora, se você, assim como muitas pessoas que na minha jornada de aprendizado, se você assim como essas pessoas, é teimoso, você tende a pastar. E se você é teimoso ou acredita que essa técnica é mais fácil do que aparenta ser, fica aí que esse vídeo é para você, jovem e jova teimoso. Jovem. Olha, tá usando meus vocabulários. Hoje mais vocabulários daqueles que a gente inventa. Hoje eu tô inspirado porque
como a Gi falou, a gente já trabalhou com tanta gente, já ensinou isso a tanta gente, que a gente fez aqui um compilado de um monte de... Mano, hoje é só bagunça, mano. Hoje é só bagunça. E assim, gente, assim, a gente não quer assustar ninguém de falar, nossa, eu não vou conseguir. Não, mas é aquilo, o simples que não é fácil, tá? Você tem que entender o que você tá fazendo, porque para não dar esses BO que a gente vai falar aqui. Então, posso falar agora? Vai. O primeiro BO grande que vem, através desse problema que vem as ramificações, que surgem os outros problemas, e com isso você não consegue criar suas peças, tá? Que é achar que sabe. Você é daquelas pessoas que acha que sabe? Ou você conhece alguém que você vai conversar com aquela pessoa, tá conversando, tudo aquela pessoa sabe. Tudo que você vai falar, a pessoa, eu sei, eu já fiz isso. Você conhece alguém? Eu não tenho paciência pra esse tipo de gente. É engraçado que até nos nossos vídeos aqui do canal, às vezes a gente recebe algumas mensagens embaixo do vídeo falando, eu sei fazer isso. A gente sabe que não sabe nada, porque assim, essa técnica, gente, ela é relativamente nova, né, em garrafa de vidro. E assim, nós somos, se eu não for o pioneiro, a gente é um dos pioneiros a transformar a garrafa de vidro em todas essas coisas que tem aqui no canal, tipo painel, peça decorativa, bijuteria, da forma que a gente faz. Então assim, dependendo do que a gente está falando, a gente sabe que a pessoa não sabe fazer. Por que a gente sabe? Porque a gente conhece os nossos alunos, seja os alunos de quando a gente dava curso presencial, ou seja, os alunos do nosso curso online, tá? A gente sabe os alunos por nome, né? A gente pega meio que na mão deles, então assim, a gente sabe, não é nosso aluno. Como é que será que essa pessoa sabe fazer isso? E é engraçado. Não sei por que será que às vezes a pessoa ela tem essa mania de achar que sabe tudo. Assim, questão a isso eu não vou dar minha opinião, porque eu não quero colocar todo mundo que fala isso no mesmo saco. Mas assim, eu vou contar aqui uma historinha, que tipo assim, quem já acompanha aqui o canal sabe que em relação vou falar aqui sobre uma ferramenta, no caso aqui o cortador de garrafa de vidro. A gente sempre mostra um cortadorzinho aqui de garrafa de vidro. Praticamente todos os vídeos que a gente mostra aqui o processo de corte da garrafa, a gente utiliza basicamente um modelo de cortador em específico. Só que assim que a gente adquiriu esse cortador, eu percebi que existia um problema nele, basicamente na resistência, que é simples de se consertar. Você consertando esse problema, você tem um cortador aí para anos de uso. Caso contrário, você tende a ir gastando dinheiro frequentemente na aquisição de novas ferramentas, de novas resistências. Por que eu estou falando isso? Porque, já expliquei, eu não adquiri somente um cortador desse para mim falar isso com autoridade. Já adquiri pelo menos uns 8 cortadores desses. Ivan, mas vocês gastaram tudo isso de cortador? Não, pessoal. Quem acompanha aqui o nosso canal sabe que a gente já executou vários projetos e em vários desses projetos e nesses projetos a gente faz a aquisição de novas ferramentas para se trabalhar ferramentas novas com cada turma que a gente inicia. Basicamente é isso. Adquirindo esses cortadores, eu percebi que não foi somente o meu cortador que deu problema. Todos os cortadores da mesma marca que eu adquiri estavam com o mesmo problema. Ou seja, o problema não é o uso, no meu caso, mas sim esse probleminha na resistência. Tá, outras pessoas também, assim que a gente começou a divulgar esse conhecimento aqui na internet, vieram também falando que tinha adquirido esse mesmo cortador e estava com esse mesmo problema. A gente fez a solução aqui, gravou o videozinho aqui da solução desse problema aqui no canal, as pessoas resolveram, só que, aí aqui eu entro no tema. Tem pessoas que falam, mas o problema não é esse. Como que não é esse? Sendo que eu corrigi o problema, nunca mais deu problema, não somente um cortador, mas em vários outros, e também várias pessoas também aleatórias, sejam alunos ou não, também resolveram esse mesmo problema com a dica que a gente deu aqui do canal na sua própria casa. Aí vem alguém que diz que sabe e fala, não, mas o problema não é esse. Por exemplo, no caso da resistência, a solução seria cortar um pedaço da reserva e fazer uma pequena emenda. A pessoa
tem gente que manda mensagem falando, não, basta, não é necessário você cortar a resistência reserva, basta você adquirir uma resistência nova, maior. Sim, mas se você tem uma resistência reserva, aí você pode solucionar o problema ali mesmo, sem gastar mais dinheiro com isso, por que não você mesmo resolver o problema sem precisar investir em uma nova resistência? Aí, Evandro, mas não tem por que você pegar um cortador 220 e ir cortando a resistência dele e transformar ele em 110. Basta você pegar duas resistências 220, emendar e aí você diminui a potência dela. Sim, esse seria o óbvio a fazer. É claro que a primeira impressão é fazer isso, mas quem tem um cortador desse sabe que fazendo esse tipo de procedimento, a resistência não vai caber na base de corte. Dessa forma, se torna inviável esse tipo de solução. Então, o que a gente está falando são pessoas que dizem que sabe, mas quando vem com uma certa solução, a gente percebe que aquela pessoa está querendo mais chamar a atenção do que realmente resolver aquele problema. Fora assim também, as pessoas que dizem que sabe, e aí é uma outra ramificação, mas eu só vou abrir um parêntese aqui, a gente pode falar sobre isso em outro vídeo, mas as pessoas que dizem que sabe e ainda quer ensinar o que ela não sabe para outras pessoas, tá? Por que eu tô falando isso, gente? Independente uma dica aqui para você, para as pessoas que dizem que sabe e ainda quer ensinar outra pessoa, é muito importante você perguntar para essa pessoa ou pesquisar na internet o resultado, né? Qual é o resultado que a pessoa tem? O que ela já fez? E aí sim você vai saber se realmente ela sabe ou se ela está dizendo que sabe. Por que eu estou falando isso? Quando a gente fala, por exemplo, em possibilidades de criação artística com a garrafa de vidro, porque a gente já executou. Por exemplo, a gente já executou painel, a gente já fez medalha, troféu, brinde. Eu quero brindes. A gente já fez brindes, a gente já fez peças decorativas, a gente já fez bijuterias. Então, tudo que a gente está falando aqui não é porque a gente diz que sabe, não. Além de a gente saber, a gente prova que sabe. Então, é muito importante. Então, fique atento, porque como o YouTube, as redes sociais é muito amplo, atinge pessoas de vários países, de várias regiões. Quando a pessoa falar para você que ela sabe, ou até mesmo se ela te oferecer alguma coisa, pode ser produto, ou pode ser curso, ou pode ser qualquer coisa, é bom você pesquisar. Será que ela sabe mesmo? Qual que é o currículo da pessoa? Qual que é o resultado, tá? Lembra sempre no resultado. A pessoa não basta somente a pessoa falar que sabe, ela tem que demonstrar, você tem que ver, deixa eu ver, deixa eu ver então o que você fez. É uma dica importante. Mas fechando parênteses aqui para essa situação que eu lembrei que eu achei importante falar, então dentro dessa ramificação desse problema que é a pessoa achar que sabe, né? A gente vai falar aqui alguns problemas na vidrofusão, tá? A vidrofusão nada mais vou falar aqui em palavras chulas, o Evandro vai me corrigir, é claro, mas nada mais é do que você derreter o vidro. Não. Sabia que ele ia me corrigir. Explica aí pro pessoal, porque tem bastante gente nova aqui, o que é a vidrofusão? A vidrofusão, falando aqui de um termo bem mais simples, é a união de dois ou mais pedacinhos de vidro. Então, por exemplo, aqui eu tenho um centro de mesa, uma peça decorativa, não é fruteira. Eu tenho aqui uma peça decorativa, então ela foi feita somente com fundos de garrafa. Eu juntei vários fundinhos, coloquei esses fundos dentro de um forno especial. É importante lembrar que o forninho de cozinha, sabe, o seu fogão, o seu forninho elétrico aí, ele não funciona para esse tipo de trabalho. É um forno especial que atinge altas temperaturas. Pelo menos aí 800 graus. Essa peça aqui mesmo foi criada com 800 graus. Então eu levo, junto todos os fundinhos. Já está entrando muito no técnico, vai falar. Todos os fundinhos, eleva a temperatura, os fundinhos derrete, se une. Esse é o processo de fusão, o derretimento de dois ou mais pedaços de vidro usando alta temperatura. Eu falei, derreter o vidro. Não, você fala, é sempre derreter vidro.
Vocês entenderam? 2 une o 2, o negócio derreteu e pronto. Isso nos termos chulos. Mas enfim, só pra... Gente, a gente não vai ficar falando sobre isso, porque senão a gente fica sempre entrando em coisas que não tem a ver com o vídeo. Se você quiser saber mais detalhes, tem vídeo aqui no canal, que a gente explica mais certinho, tá? Mas aí dentro desse termo aqui, né, desse primeiro BO, que é a pessoa achar que sabe, ela vai fazendo vários BOs. Então assim, a pessoa acha que sabe. Qual que é o primeiro passo depois que a pessoa acha que sabe? O que ela faz? Aí a gente vai entrar no primeiro tópico. E assim, esse é a pessoa que a gente falou aqui, o primeiro tópico é achar que sabe. Esse é o maior problema na vidrofusão, é a pessoa achar que sabe. Como a gente falou no começo, através disso a gente vai citar aqui 4 tópicozinhos básicos que não são básicos, que simplesmente quando uma pessoa acha que sabe nessa área aqui, vai acarretar em tudo isso. Então vamos lá para o primeiro tópico. O primeiro tópico é compra de materiais desnecessários. Então a pessoa às vezes vê um videozinho, vê alguma coisinha, já sei fazer isso, meu Deus, já sei. O que ela faz? Ela vai lá e compra o material. E assim, pessoal, vou dar só abrir um aspas aqui. A gente sabe, se você é novo aqui no canal, você vai saber agora que dependendo do material que você vai adquirir para essa área, o investimento ele tem, falando aqui de materiais de qualidade, o investimento tende a ser um pouquinho alto dependendo da sua condição financeira. Então vamos supor aqui, por exemplo, que eu vi um videozinho na internet onde a pessoa utilizou uma lixadeira elétrica. Eu vou falar aqui o nome, mas caso você não saiba, aqui no canal tem vídeo onde a gente mostra que é a lixadeira elétrica. A pessoa viu lá, nossa, o cara está usando uma lixadeira elétrica para fazer determinada peça. Eu vou comprar. E aí vai lá em algum site, algum lugar, adquire aquela mesma lixadeira, a lixadeira chega na casa dele e daí ele pensa, bom, eu estou criando essa peça, como que eu vou usar essa lixadeira aqui para a criação dessas peças? Por exemplo, vamos supor que a pessoa quer fazer, sei lá, acessórios. Assim, eu vou falar aqui, eu, Evandrinho, de acordo com a minha própria experiência. Uma lixadeira, dependendo de onde você compra, e aqui eu vou estar contando histórias para vocês entenderem o porquê que a aquisição de material de forma errada é um grande problema, principalmente para o seu bolso. Com base na minha experiência, tipo assim, uma lixadeira elétrica, ela, na minha opinião, é Evandrinho falando, não é barato. Então aí dependendo uma de qualidade, se você for comprar aqui no Brasil, sem precisar importar, você vai pagar pelo menos entre 3 a 7, 8, 9 mil reais uma lixadeira elétrica. Talvez até mais caro do que um forno de alta temperatura. Os beija-flor. Talvez até mais caro que um forno de alta temperatura. Se você, dependendo da peça que você vai estar pretendendo fazer, dependendo da sua área de atuação, pessoal, sinceramente falando, você não precisa investir isso. Se você investe, sei lá, 50 reais em outras ferramentas menores para que você possa adaptar, e aí você não é gambiarra, é simplesmente uma adaptação, você consegue o mesmo resultado, mais rápido ainda e pagando horrores menos. Um exemplo disso, em vez de você usar a lixadeira elétrica, você usar a lixa manual, tá? Vai dependendo do que você vai fazer. Então, dá pra você. Então, assim, o que acontece? Já aconteceu até com a gente. Comigo, vou dar um exemplo. Há anos atrás, quando eu comecei a fazer bijuteria, eu juntei um dinheiro e falei, vou lá comprar um monte de peças para eu fazer bijuteria. Fiz, cheguei em casa, não usei nem a metade da peça, fora que eu não comprei, o básico que eu precisava, por exemplo, fecho. Você não consegue, dependendo do modelo de colar, você não consegue fazer sem fecho. Então eu comprei tudo que eu não precisava e deixei de comprar o que realmente eu precisava. Outro exemplo disso, teve uma época que eu resolvi fazer patchwork. Aí eu fui lá num bairro de São Paulo, onde você compra vários materiais para patchwork. Cheguei lá, a vendedora falou, compra isso, você vai precisar disso e de mais aquilo. Como eu tinha dinheiro bastante para investir naquilo, fui lá, comprei aquele monte de coisa. Final das contas, não usei nem a metade, tá? Então, gente, parece talvez você pode achar que o que a gente está falando aqui
É coisa simples. É simples, sim. Mas se você não se atentar, você começa a comprar coisas desnecessárias sem necessidade. E às vezes você vai deixar o equipamento ali parado. Primeiro que você não vai saber como utiliza. E segundo que, tipo, às vezes você nem precisa daquilo, dependendo da peça que você vai fazer, nem precisa. Por exemplo, se você for fazer uma bijuteria, você não precisa comprar uma lixadeira que você vai pagar 7 mil reais. Você pode comprar uma lixa manual, que vai dar o mesmo acabamento para aquela peça. Então tem coisa que não tem necessidade, né, Wanda? Isso. E outra, pessoal, assim, a gente sabe, eu sou bastante ansioso. Pode ser que pela minha forma de falar, talvez não aparente em alguns vídeos, mas eu sou bastante ansioso. Então, eu lembro que quando eu comecei, eu queria, no ateliê, ter muita coisa. Então, tipo assim, eu não queria ter somente um forno, eu tinha um forninho e fiz mais 2. Então, opa, eu já tô com 3 fornos, eu já consigo produzir. Aí fui comprando material para fazer molde. E aí sei lá, trazendo muita matéria-prima para dentro. Chegou uma hora que eu tinha muita coisa que eu não utilizava. Ou seja, ao invés de eu focar em realmente produzir, usar o conhecimento que eu tenho ali para atingir o meu objetivo, eu achando que eu preciso de alguns materiais, acabo comprando, gasto dinheiro talvez na hora errada, talvez até precise sim daqueles materiais, mas não naquele momento. Então eu acabo gastando dinheiro e aqueles materiais ficam parados por muito tempo. Isso já aconteceu comigo. Quando eu comecei, como eu estava falando, eu sou bastante ansioso, então eu queria ter muita coisa no meu ateliê. Então eu tinha um forninho, acabei fazendo mais 2. Material para molde. Quando eu aprendi a fazer o bendito do molde, eu queria criar molde todo santo dia. Então eu investi em bastante material para molde e praticamente todo dia eu estava criando um molde diferente. Eu usava esses moldes? Não, mas somente pelo prazer, digamos assim, de ter bastante molde, bastante modelo. Então assim, pessoal, realmente, eu estou contando essa história aqui, acabei me perdendo aqui também no porquê que eu estava contando, mas assim, realmente, pessoal, entendam que se você realmente sabe executar, focando aqui na área, focando aqui nessa peça, se você realmente sabe fazer uma peça dessa daqui, você sabe quais são os materiais que você precisa para você poder chegar nesse resultado. Então você, como uma pessoa plena, sabe realmente o que você deve investir para que você chegue nesse resultado. Essa ação de comprar coisas de forma aleatória geralmente é um reflexo de pessoas que acreditam que sabem o que está fazendo. E aí acaba gastando energia numa coisa que é desnecessária, né? Energia, tempo e dinheiro. Então compra de material desnecessário. Não compre material desnecessário. Gente, por favor. Gente, repete com a gente. Não compra material... Não vou comprar material desnecessário. Vai lá, mantra. Eu vou comprar material de forma desnecessária. Tá, gente? Por favor, não faça isso. O segundo tópico aqui desse problema, né? E acredita, gente, esses problemas que a gente está fazendo aqui vai te impedir de você faturar 3 mil reais ou mais com artesanato em garrafa de vidro, tá? Então, o segundo maior problema aqui é usar a ferramenta de forma errada, tá? Gente, a pessoa que acha que sabe, ela vai lá, além dela comprar a ferramenta, ela acha que sabe usar a ferramenta e começa a usar a ferramenta de forma errada. E aí o que acontece? Acaba estragando a ferramenta, tá? A gente tem aqui mensagens no nosso canal, nos nossos vídeos de pessoas que, comprei uma ferramenta X e no primeiro dia que eu fui usar a ferramenta X, ela quebrou. Então, por exemplo, a gente sempre indica aqui você comprar, para a pessoa comprar a caneta Toyo TC90. Então, embaixo do... vou ter que beber água. Peraí. Então, um exemplo aqui que eu quero dar de compra de material desnecessário. A pessoa acha que sabe, vai lá e compra o material. Por exemplo, tem vídeos aqui no canal, tem um vídeo especificamente
que a gente está falando sobre a caneta, o riscador de vidro TC90. Geralmente a gente indica para as pessoas comprarem a TC90. E aí embaixo do vídeo tem mensagem de uma pessoa que ela falou o seguinte: comprei um riscador de vidro de cabo de madeira. No primeiro uso eu quebrei o cabo. Ou seja, a pessoa não sabia utilizar aquele equipamento. Por que eu estou falando isso? A gente também tem aqui, a gente já testou o riscador de vidro de cabo de madeira. Inclusive a gente tem ele há alguns anos, o Evandro usa ele há alguns anos. Não é que usa, tem ele há alguns anos. É o que a gente usa no dia a dia? Não. Por quê? Porque o TC90 é melhor. O cabo, o que ele tem, quebrou o cabo? Não. Por quê? Porque ele sabe manusear. Então, se você não sabe manusear o riscador de vidro de forma correta, ele vai quebrar. Então, assim, a pessoa compra a ferramenta achando que sabe e vai lá e usa de forma errada e acaba danificando um material que poderia ser usado durante anos, né? E acaba quebrando, né, Evandro? E assim, posso citar exemplos aqui de cada material dentro da vidrofusão, onde a pessoa, sem saber, adquirindo ou não aquela ferramenta, o uso de forma errada, sem a falta de conhecimento sobre a forma que se usa aquela ferramenta, fez com que a ferramenta danificasse. Mas eu vou contar aqui uma história. Deixa eu ver aqui. Pronto. Eu falei aqui sobre a lixadeira manual, a lixadeira elétrica. Essa lixadeira elétrica, para quem não conhece, é uma lixadeira, imagina que tem uma caixa aqui de plástico, e em cima dela dessa caixinha de plástico tem um rolinho. Então tem um motor que gira esse rolo, e esse rolo é diamantado. Então você vem com a peça e passa nesse rolinho diamantado para ir dando acabamento lateral nela. E aí a própria lixadeira, ela faz ela umidifica a peça, digamos assim, para que o atrito seja diminuído. Já sai a aguinha da lixadeira conforme você estiver lixando. Isso. Esses R$7.000 é basicamente por causa disso. E por causa do preço da importação e importação. Então, assim, o que acontece com essa lixadeira? Ela sempre tem que ter água dentro dela para que o atrito entre o rebolo e a peça não danifique o rebolo. E também você não pode apertar muito a pecinha de vidro no rebolo para que o diamante não saia. Tá. Dito isso, eu vou contar aqui uma história que dói no coração só de lembrar. Em uma oficina que a gente executou, não vou falar exatamente se era oficina, se era workshop, se era curso, se era projeto, para a pessoa em si não se sentir identificada. A gente explica em todas as oficinas, tudo que a gente passa, a gente explica primeiro, antes da pessoa pôr a mão na massa, a gente explica primeiro a questão da segurança e das ferramentas. O que você precisa utilizar para que você execute o trabalho com o máximo de segurança possível e o que você precisa entender sobre todas as ferramentas para que você consiga usar ela de forma segura e de forma correta. Tá, basicamente é isso. A gente fez lá a atividade, como que fala sem ser a mão, sem ser atividade prática? Teórica. Toda a atividade teórica lá, mostrei, todo mundo pegou, ó, é assim que usa, é assim que liga, é assim que desliga, tem que ter água, sabe essa marquinha aqui, não pode ter na peça, enfim, expliquei tudo bonitinho. Vocês entenderam? Entendi. Você entendeu? Sim. Você. Todo mundo entendeu? Sim. Aí foi um determinado aluno, homem ou mulher, enfim, não importa aqui. Tava lá mexendo e a gente sempre fica do lado. Nos primeiros usos, a gente sempre fica do lado para ter certeza que a pessoa está usando de forma correta. E aí tá, a pessoa estava lá usando a lixadeira, a gente olhando e explicando, ó, tem que ser assim, a pressão tem que ser mais ou menos essa daqui, tá vendo a água? Tem que ser essa quantidade aqui de água, não pode ser menos, e essa marca branca aqui não pode existir na peça. Entendeu? Entendi. De novo, entendeu? Entendi. Tá, deixamos lá, sentimos, a pessoa até então passou confiança, e a gente sentiu confiança na confiança que ela passou deixando lá. Você sabe de quem que eu tô falando? E aí tá. E aí a gente foi lá cuidar dos outros pessoal,
do restante da turma que estava cada um em uma função. E aí, uma certa hora, comecei a ouvir um barulho estranho vindo da lixadeira. Quando eu olhei, imagina só a cena, pessoal, você pagar, na época foi R$5.000 na lixadeira, olhar para a cara da pessoa, a pessoa tá assim, ó, caminhando assim, empurrando, aí você viu a cara da pessoa, viu que ela tá pondo força ali, olhou para a peça, viu que a peça tá cheia de mancha branca, ou seja, o vidro triturado tá fixo na peça. Quem sabe utilizar essa lixadeira sabe bem o porquê que isso acontece. E aí, chegando perto, viu que a lixadeira já não tinha mais água, ou seja, a água acabou da lixadeira, o rebolo secou, o rebolo seco causou um atrito muito grande entre o rebolo e a peça de vidro e o diamante do rebolo acabou saindo, ou seja, praticamente estragou a lixadeira. Não a lixadeira, a broca. A broca. Dá para trocar. Isso. Custa mais ou menos R$800. Não, R$800 é o disco. Quanto que custa então? Custa uns R$300. Custa mais. Tá mais? Bom, até onde eu sei... Eu sei porque quem faz a compra de materiais sou eu, então... Convicção do que eu tô falando. Mas depois você pesquisa. Não é... O disco dessa que a gente tem e o rebolo. Não, mas é esse preço. É esse preço? Enfim, gente, é um material caro. Então, assim, se você não tem certeza do que você está fazendo, não faz, porque você vai estragar. A não ser que você tenha bastante dinheiro para investir e errar bastante. se tiver bastante dinheiro para... Isso aí, Pix, depois a gente passa o Pix. Aí beleza, mas assim, um erro muito, assim, gritante quando a pessoa acha que sabe é usar a ferramenta de forma errada. E é claro, gente, errada, tipo assim, você vai errar, por exemplo, você vai errar, quando você estiver praticando, você vai errar. Mas não erre na forma de utilizar o seu equipamento, a sua ferramenta, porque uma ferramenta que poderia ser utilizada, usar durante anos, você acaba usando ali, às vezes em 1 segundo já quebrou o negócio, já não vai dar mais para usar, tá? Então, assim, tenha certeza do que você está fazendo, não queira achar que sabe e ir lá fazer o negócio e investir o dinheiro, jogar o dinheiro no lixo, né? Pega como exemplo o rebolinho aí, R$800 no rebolinho. Se você tem dinheiro assim para estragar a ferramenta a ponto de pagar R$800 assim, dando risada no rebolinho, aí fica ao seu critério. É tipo aquela pessoa que compra um negócio, em vez de ler o manual, já sai clicando, já sai tentando. Leia, não fica com preguiça, leia o manual, veja como é que usa o negócio, né? Tem até enfim, como eu falei, eu posso citar aqui exemplos para cada uma das ferramentas da vidrofusão, mas se couber um exemplo do forno agora... Não. Forno danificado? Não, porque a gente vai falar no último tópico. Então lembra do forno, de eu falar sobre o forno. Mano... Então, beleza, gente. Vamos fechar essa parte aqui de usar o segundo tópico, que é usar a ferramenta de forma errada, tá? Então, não fique achando que sabe e comece a usar o negócio aí de forma errada. O terceiro item aqui que a gente escolheu para falar aqui é comprar o forno antes de adquirir o conhecimento. Isso aqui vai dar pano para manga. Por quê, gente? Tem muita gente que compra o forno sem saber, sem adquirir o conhecimento. E assim, gente, a gente tá falando aqui, não é porque a gente quer te vender curso, tá? A gente tampouco forno. Então, isso é importante você falar que, como você falou de forno aqui, deu a entender, talvez a pessoa... Gente, a gente não fabrica forno. O forno que o Evandro fez na época lá nos primórdios que ele começou, tá? Então, assim, a gente não fabrica forno e a gente não quer vender forno para você, tá? Aqui nós somos professores de fusing em garrafa de vidro. O nosso objetivo aqui não é vender forno. Mesmo que se a gente fosse... Supondo aqui que a gente parasse o que a gente está fazendo para poder vender forno, a gente ia gastar muito tempo na produção. Ou seja, esses vídeos aqui que a gente faz com todo carinho para vocês iam se tornar inviáveis para a gente fazer. Então a gente ou fabricava matéria-prima, coisas para a gente vender, ou focava na venda de produtos, questão de matéria-prima e afins, ou focava em passar o conhecimento. Nesse caso, a gente
preferiu focar em vender o nosso conhecimento e talvez vender forno através de parcerias, ou seja, pessoas que fabricam forno entrem em contato com a gente, prova pra gente que o forno deles é de qualidade e aí a gente indica para vocês. Basicamente é isso. Então assim, um erro muito comum da pessoa que acha que sabe é comprar o forno antes de adquirir o conhecimento. Então assim, gente, a gente tem alunos, tá? Se você é nosso aluno e fez isso, a gente não tá falando, não se sinta apontada. Não se sinta apontada. A gente tá falando aqui porque a gente quer ajudar o pessoal aqui do canal, né? A gente tá falando isso aqui porque assim como você talvez fez, muitas pessoas estão fazendo, querem fazer ou vão fazer, ou já fizeram e se desanimaram com o tempo e aí acabaram, enfim. E acaba comprando forno sem adquirir o conhecimento. E tem vários problemas aí, gente, quando você compra o forno antes de adquirir o conhecimento. O primeiro problema é que, o que acontece? Como você não sabe o que você está fazendo, você pode comprar um negócio, tentar fazer ali, porque acha que é igual fazer uma receita caseira de algum alimento, e tentar fazer, não deu certo, aí você se frustra e vende o forno pela metade do preço. Tá? Então, é o seguinte, gente, tem várias coisas que você precisa saber quando você compra o forno. Primeira coisa o que você quer fazer? Você quer fazer bijuteria? Quer fazer peça de decoração? Quer fazer painel? O que você quer fazer? Tá? Outra coisa gente, o forno tem um negócio que chama controlador. Se você não saber manusear o controlador, você jogou dinheiro fora, comprou um forno e não vai saber usar, né, Evandro? Tem vários modelos de controladores. Eu acho que não só isso. A questão do controlador é assim, vou focar aqui primeiro no controlador para depois eu partir para o forno. Não, mas vamos falar aqui de comprar o forno antes de adquirir o conhecimento. Estou falando aqui algumas coisas que a pessoa... Vamos voltar a esse tópico, que eu tô passando mal. Por que você está passando mal? Acho que minha pressão caiu. Eu tô branca, mas... Não sei, pessoal, a gente vai dar uma pausa aqui porque a pressão dela caiu. Então a gente vai ter um cortezinho aqui. Bom, gente, voltando aqui, eu dei uma melhoradinha. A gente tá falando aqui sobre, voltando aqui o problema da pessoa achar que sabe e o problema que pode causar na vidrofusão. Então, o terceiro ponto que a gente separou aqui para falar com vocês a gente tá falando sobre comprar o forno antes de adquirir o conhecimento, né? E nisso, comprar o forno antes de adquirir o conhecimento causa alguns problemas e, através desses problemas, você pode acabar desistindo de trabalhar, de aprender essa técnica da vidrofusão em garrafa de vidro. Tá? O primeiro problema de você comprar o forno antes de adquirir o conhecimento é não saber manusear corretamente o controlador. E aí o Evandro vai explicar um pouquinho melhor. Não, mas você já estava explicando da outra vez. Mas aí termina que eu tomei às 11 ainda. Então, mas no caso, que eu vou explicar de outra forma, eu não vejo o controlador como um problema. Porque assim, a pessoa, o primeiro forno que ela adquire, supondo aqui que a pessoa vai adquirir um forno, o primeiro forno, a questão do controlador se torna uma dificuldade porque é novo, é alguma coisa nova para ela. Eu vejo como problema principal anterior até mesmo a chegar no controlador. A gente vai falar do controlador e vai falar das outras. Então, sei lá, falando aqui alguma coisa do controlador, o controlador do forno é como se fosse o segundo cérebro dele. Porque o primeiro é você. O controlador não vai fazer nada a não ser que você dê uma determinada programação para ele. É o controlador que vai fazer com que o forno execute a tarefa que você designou para ele. Então, por exemplo, existem vários modelos de controlador. Desde controladores que têm função mais simples, simplesmente liga o forno, vem a rampa, patamar e desliga, até controladores que você executa uma ou mais programações. Programações, nesse caso, no universo da vidrofusão, é todo o ciclo de cozedura da peça. É o ciclo que a sua peça vai levar desde o momento que você colocou ela dentro do forno
até o momento que depois que acontece a fusão dela, você retira ela do forno. Basicamente é isso. E quem faz isso é o controlador. Tá? Então existem vários modelos de... É isso que você está querendo que eu fale? Existem vários modelos de controladores no mercado, sendo que determinadas marcas dão preferência para aquele modelinho de controlador que, segundo elas, vai fazer com que o forno que elas fabricam seja executado da melhor forma possível. E falando do controlador, o que acontece? Cada controlador é usado de uma forma diferente. Então, assim, por exemplo, a gente tem cada aluno nosso tem um modelo diferente, não cada, né? Enfim, não é um controlador para todos os fornos. Então, por exemplo, às vezes chega um aluno nosso que tem um forno da... Pode falar a marca? Como chama aquela marca lá? Jung. Tem um aluno nosso, por exemplo, que tem um controlador da Jung. Não é da Jung, né? O forno da Jung com um controlador da... Novos. Aí tem entendeu? Então é diferente. Então cada caso é um caso falando de controlador de forno. E aí o que acontece? A gente faz o quê? O Evandrinho, no caso, vai lá e estuda o controlador para passar o passo a passo de como a pessoa tem que fazer para manusear corretamente aquele controlador. Tá? E o que acontece? Isso ela tá falando para alunos do curso Fusão Perfeita. Para os alunos, tá? Não vem mandar aqui falando meu controlador é tal, o que eu faço? Porque assim, gente, não é que a gente não queira ajudar. O que acontece? Isso demanda tempo. E tempo é dinheiro. E dinheiro é necessário para pagar as coisas que a gente vive. A gente vive no mundo capitalista. Então, tudo entendeu? E imagine se a gente tem que passar aqui o passo a passo. Nosso canal é um canal relativamente pequeno se comparado... É pequeno e não é, porque já tem mais de 6 mil inscritos. Imagine se cada um mandasse a marca do controlador para a gente pesquisar e passar o passo a passo. Não dá. Acho que vocês entendem isso, né? Mas enfim. Aí, o que acontece? Eu me perdi que eu ia falar. Eu também me perdi, mas a gente tá... me perdi aí na tua Você falou do aluno. Aí o que acontece? Então, assim, cada controlador é um controlador. Então, não é só você colocar a peça dentro do forno, ligar, dar o start no controlador, que ele vai fazer todo o trabalho para você. Não, tem um passo a passo, tem várias coisas que você tem que fazer para tirar uma peça do forno, tá? E o que acontece? Quando a pessoa não sabe manusear corretamente esse controlador, ela acaba se frustrando e às vezes ela investe um valor alto num forno e acaba vendendo por preço de banana simplesmente porque ela não sabe manusear corretamente o forno, né? Então assim, fora isso, né, Evandro, acho que você ia falar sobre isso, sobre saber que peça que vai usar antes de comprar o forno, né? Eu ia falar exatamente sobre isso, porque assim, na minha cabeça, antes do controlador, antes de você entender realmente qual que é o controlador que você realmente precisa, enfim, antes de chegar no controlador, você tem que entender qual que é o melhor forno para aquele trabalho que você pretende executar. Basicamente é isso. Porque, por exemplo, eu sempre dou esse mesmo exemplo aqui em basicamente todos os vídeos que eu falo sobre esse tema a respeito do forno. Vamos supor que eu queira criar uma peça como essa daqui. Então eu preciso de um modelo de forno ou alguns modelos de forno em que ele vai me dar esse resultado, vai trazer esse resultado aqui, a minha peça, com mais facilidade do que determinados modelos de forno. Agora vamos supor que eu estivesse fazendo, vamos supor que isso aqui, ó, essa basezinha aqui para eu colar, esse buço aqui, fosse uma escultura. Então se eu estou fazendo escultura de garrafa de vidro, com garrafa de vidro, um forno, eu tenho que pensar em um forno em que vai me dar esse resultado aqui com mais facilidade. Um forno em que eu vou chegar nesse resultado aqui com mais facilidade. E talvez o forno que vai me dar esse resultado aqui seja diferente do que vai me dar esse daqui. E se, porventura, o meu objetivo na vidrofusão é criar essa peça que eu estou falando aqui é a preta, supondo que aqui seja uma escultura. Meu objetivo na vidrofusão seja criar isso daqui e não isso, e acaba adquirindo um forno que me dá isso daqui, para mim chegar nesse resultado aqui eu vou desgastar
muito o meu forno, ou seja, aqui eu vou entrar no uso incorreto da minha ferramenta, vendo que o forno não foi projetado para fazer isso, mas sim isso aqui. Foi claro? Então, antes mesmo do controlador, você tem que pensar o que eu quero fazer na vidrofusão. E uma prova disso, que eu posso até dar um exemplo, Evandro, é de a gente, tudo que a gente está falando aqui, gente, eu tô meio assim, acho que minha pressão tá meio estranha. Mas tudo que a gente está falando aqui é não é em base de achismo. Já aconteceu, a gente já viu acontecendo. Já teve situação de a gente... Já teve uma situação, não vou falar exatamente para não... Mas já teve uma situação que uma pessoa usou o forno de Fusen para queimar cerâmica. Ou seja, usou o forno que ele não foi feito para cerâmica, porque a cerâmica ela exige uma temperatura maior e a pessoa usou de forma incorreta. O que aconteceu? Queimou o forno, um forno que custa mais de 7 mil reais. Então assim, se você trabalha, não, eu sou ceramista e eu quero trabalhar com Fusen, aí legal, porque o seu forno ele vai... Gente, eu tô olhando aqui, os beija-flor, eles, quando a gente tá gravando o vídeo, eles vêm aqui. Antes vinha só um, agora veio dois. Eu vi um só saindo. Então assim, se você é ceramista, pra você, eu não sei, não sou ceramista, tá? Mas eu sei que a ceramista, ele vai mais de 1000 graus, digamos, para queimar uma peça. Agora o Fusen, ele vai 800 e poucos graus. Então o seu forno dá para fazer peça de Fusen. Agora, se você trabalha com Fusen e quer queimar cerâmica, não dá. Você vai desgastar e estragar o seu forno, tá? Então assim, a gente já aconteceu isso com a gente, assim, tipo... No mesmo ambiente, não é alguém que a gente ouviu falar, não, aconteceu aqui, a gente viu. Então isso que a gente está falando para você é uma coisa sempre que você tem que prestar atenção. Então não sai comprando forno aí a não ser que você tenha bastante dinheiro para queimar e ficar fazendo coisas assim que você acha que sabe e não sabe, porque você vai perder dinheiro, né? Bom, eu ia falar uma questão aqui técnica, mas não vou não, porque isso aqui eu acho que eu já falei em alguma das lives da semana passada. Mas assim, a questão do forno, você tem que saber qual que é o tipo de forno que você quer também. Existem basicamente forno de queima curta, queima média e queima longa. O que a Gi falou realmente é um fato. Se você tem um forno que é utilizado, é projetado para queimar cerâmica, escuta bem, crianças e adolescentes de plantão. Eu falo isso porque eu sei que tem pessoas que precisam que realmente entender. Opa, tá falando comigo. Se você tem um forno que foi criado e projetado para queima de cerâmica, é claro que ele foi projetado para uma temperatura mais alta. Então, como a vidrofusão exige que você trabalhe temperaturas mais baixas do que a temperatura que geralmente se usa na queima de biscoito de cerâmica, você pode utilizar o seu forno para trabalhar a vidrofusão. Agora, se você tem um forno que foi projetado para se trabalhar a técnica da vidrofusão, ou melhor, um forno de queima curta, né, eu não vou entrar aqui em questão técnica do forno, se você vai estar usando ele para queimar cerâmica, você já vai encontrar um problema que, por consequência, um problema que pode ocasionar a perca do seu forno, digamos assim. Porque seu forno foi projetado, pensando aqui, pessoal, de novo, seu forno foi projetado para trabalhar a vidrofusão, temperatura mais baixa, e você vai querer trabalhar cerâmica, temperatura mais alta, por tempo muito prolongado, seu forno ele vai dar problema, podendo ocasionar até perca total dele. E aí, você falando aí uma pergunta, gente, por que será, responde para mim se você estiver assistindo o vídeo, por que será que as pessoas são capazes de investir, sei lá, 5 mil, 7 mil reais em um forno, dependendo do tamanho, e não investe um valor, sei lá, 1.000 reais, 2.000 reais em um curso, em conhecimento? É isso, Assim, né, eu tenho minha opinião, mas eu não vou falar não, porque tem a ver com, enfim, a questão do intelectual. Entende que não tem muita lógica? O que acontece? Às vezes as pessoas acham que, tipo assim, gente, conhecimento você está investindo em você.
Sabe, você está investindo no seu futuro. Talvez você adquira um conhecimento de alguma coisa que talvez você não use agora, mas daqui a um tempo você vai utilizar. Então, assim, conhecimento não ocupa espaço. Por que você é capaz de investir primeiro num forno do que investir em conhecimento? A gente tem que dar uma expandida na consciência no sentido de tipo, tô investindo em mim quando eu invisto em conhecimento, né? É importante você ter esse raciocínio. Então, se você for fazer isso, não faça, gente. Pensa bem o que você vai fazer, né, Wanda? E assim, pessoal, ainda a respeito do forno, tipo assim... Deixa, eu ia falar aqui, mas acho que ficou bem claro aqui a questão do forno. Vamos agora aqui para o quarto item que a gente separou aqui, para aquelas pessoas que acham que sabe e que acaba acontecendo um grande problema na vidrofusão, e aí isso vai te impedir de faturar R$3.000 ou mais com artesanato em garrafa de vidro. Acho que vale a pena dar uma recapitulada aqui, não? Então vai. Então assim, ó, pessoal, como a gente falou no começo, a gente vai citar com base na pessoa, sabe aquela pessoa que acha que sabe tudo? Que tudo que você fala para ela, mesmo você crente que a pessoa não sabe daquilo, ela fala, não, eu sei mais ou menos como que é, eu sei. E aí, à medida que as situações vão acontecendo, ela prova que ela realmente não sabe. Então, assim, com base nessas pessoas que acreditam que sabe, principalmente aqui no universo da vidrofusão, que acha que é uma coisa simples de se fazer, que qualquer pessoa consegue mesmo sem a instrução correta, a gente separou aqui 4 tópicos que se ramificam a partir desse tipo de situação. O primeiro deles é que pessoas que acham que sabem, né, acabam adquirindo materiais de forma desnecessária, ou seja, ela sem um planejamento prévio, sem ter noção clara, não somente do que ela vai fazer, mas quais os materiais que ela realmente precisa para aquilo, elas acabam gastando dinheiro de forma desnecessária, adquirindo materiais que provavelmente ela ou não vai usar, ou vai usar de forma errada. E aqui é o segundo ponto, que pessoas que acham que sabem acabam adquirindo materiais e acabam estudando formas de utilizar aquele material ali, no material dela, no material novo que ela comprou. Então, eu acho que se usa essa ferramenta dessa forma aqui. E com base em vários anos de experiência que a gente tem, pessoas desse tipo, não estou colocando todo mundo no mesmo saco, mas uma boa maioria das que a gente já trabalhou, elas acabam danificando uma ferramenta que muitas vezes custa mais de 3, 4, 5 mil reais. E o valor para repor essa ferramenta não é tão baixo assim como a gente mencionou anteriormente. E dentre essas ferramentas, o terceiro tópico aqui está o forno de fusão, ou forno de alta temperatura, que o universo aqui da vidrofusão a gente chama de forno de fusão. É uma ferramenta que requer um investimento relativamente alto, e se a pessoa, primeiro, não souber qual que é o forno real que ela precisa para que esse forno entregue aquele tipo de trabalho que ela escolheu trabalhar, se ela não tiver a clareza qual que é o forno específico para aquele tipo de resultado, ela pode acabar comprando uma ferramenta que não vai entregar aquilo que ela pretende criar com tanta facilidade assim, e isso pode acarretar em uso incorreto da ferramenta, fazendo com que você perca também o seu forno de alta temperatura, seu forno de fusão. E um detalhe aqui que a gente esqueceu de falar também, falando de forno, isso acontece também com a mufla, tá, gente? Isso. O que é a mufla? É um mini forno que você usa em conjunto com o seu micro-ondas para fazer a fusão do vidro, tá? Na mufla. Então, fusão do vidro. Eu falei certo? Ó, a mufla é um mini forno que você usa em conjunto com o micro-ondas para fazer a fusão do vidro, tá? E se você não saber usá-la corretamente também vai causar danos à sua mufla. A gente já teve casos de pessoas que mandou fotos das muflas, coitadas, meu Deus do céu. E a mufla é pior ainda, que se você não saber manusear, ela não é delicada, mas é um material que você precisa. Qualquer material, né, gente? Você precisa saber o que você está fazendo para não correr risco de rachar. Porque, por exemplo, se você rachar a sua mufla, provavelmente ela vai ter que ir pro lixo, né, Evandro? Se a sua mufla rachar e você não souber fazer a manutenção dela para contornar essa situação, ela vai começar a vazar muito calor, a rachadura tende a aumentar, você vai gastar muito dinheiro com energia, porque
Enfim, existe toda uma cadeia de acontecimentos que só vai te dar prejuízo. A gente pode fazer até um vídeo falando só sobre a mufla. Inclusive, a gente tem um curso, que esse curso ele é... Qualquer momento que você quiser adquirir, você pode adquirir, que se chama Manual da Mufla. Né, Evandro? Fala aí um pouquinho dele. Esse é um curso focado... Bem baratinho esse curso. Custa menos do que um colar. Esse é um curso focado exclusivamente em mostrar para vocês formas de como você realmente pode não somente usar essa ferramenta de forma correta, mas caso venha acontecer algum problema com ela, como você pode contornar ela da melhor forma possível, fazendo com que ela dure por tempo indeterminado. Inclusive, nesse curso, eu te mostro o que você precisa, quais são os materiais que você realmente precisa para que você mesmo possa fazer sua própria mufla. E só um adentro aqui, os materiais que você precisa para você fazer a mufla, você vai investir aí em torno de R$100. Uma mufla dessas, no mercado hoje, está custando aí em torno de R$500, uma mufla de qualidade. Então já pensou você investir R$100, criar sua própria ferramenta e também poder ter a oportunidade, a possibilidade de comercializar ela e entrar nesse mercado que é um mercado que está cada vez mais em ascensão, e inclusive a gente pode se dar o luxo de falar que nós estamos abrindo mais ainda esse mercado, porque além de mostrar as ferramentas que você precisa para atingir determinados resultados na vidrofusão, a gente está mostrando aqui que é totalmente possível você criar praticamente qualquer peça usando uma matéria-prima gratuita. E assim, gente, agora o quarto item que a gente separou aqui é não sei se a palavra é decorrência. O resultado. Decorrência de erros. Digamos que, você comprou material desnecessário, você usou a ferramenta de forma errada, você comprou o forno sem adquirir o conhecimento. E aí, o que você fez? Você foi e colocou a sua peça dentro do forno. O que vai causar esse quarto item que a gente colocou aqui de problema na vidrofusão, que é a peça sair com problema. E agora a gente vai falar só um pouco do tipo de problema que pode acontecer com a sua peça, se você não saber o que você está fazendo. Assim, acho que eu vou falar aqui 2 problemas bem comuns que aconteciam bastante, principalmente comigo, quando eu estava iniciando. Um deles era a peça quebrar. Por quê? Porque assim, a gente sabe que o vidro ele é sensível à mudança brusca de temperatura. E quando a gente fala em vidrofusão, em fusing, ou para os chatos de plantão, os fusing, a gente está falando aqui de elevar o vidro a uma determinada temperatura a ponto dele derreter. Essa é a forma mais básica de se resumir a vidrofusão. Mas a gente tem que levar em conta que, esmiuçando isso um pouco mais, essa temperatura tem que subir de forma controlada a ponto do vidro resistir. E caso isso não aconteça, a sua peça pode quebrar sim. Pode facilmente quebrar, seja na subida de temperatura ou até mesmo na descida. Então, a questão da pessoa achar que sabe, nesse caso em específico, ela pode passar pelo primeiro estágio, que é a compra de material, de forma desnecessária. Eu estou comprando porque eu sei que eu vou usar. Ela pode passar pelo segundo estágio, falando, essa ferramenta se usa assim, eu vi na internet. Ela pode passar até pelo terceiro estágio. Eu comprei um forno e ele veio com o manual, é só seguir o manual. Mas com certeza, esse quarto estágio não é tão simples quanto a maioria das pessoas pensa. Por quê? Vendo que o vidro é sensível, imagina só, vamos supor que eu esteja criando uma peça como essa daqui, utilizando uma placa de vidro, uma chapa de vidro plana. É um processo mais simples, porque mesmo que eu esteja trabalhando com a vidrofusão, trabalhando com temperatura, eu estou trabalhando com uma única placa de vidro, que seja sanduíche, estou trabalhando com 2 placas de vidro. Agora, olha só quantos fundinhos de garrafa eu não precisei para fazer isso daqui. Então existe todo um conhecimento anterior para que você coloque todas as peças no forno, faça a subida e a descida de temperatura de forma correta para que você retire uma peça dessa inteira e com brilho do forno.
Acho que eu falei demais. Você já falou então no caso da a peça sair quebrada e o segundo que é a peça sair danificada. Danificada que você fala é sem brilho? Sem brilho. A questão do brilho, pessoal, é assim, quando a gente trabalha com isento aquelas peças que a gente cria realmente focando em retirar o brilho dela para dar um efeito diferenciado no final. Porque a gente sabe que peças de vidro é mais comum a gente ter peças com bastante brilho. Né? Tem artesões que, inclusive algumas peças que a gente já criou aqui, a gente deu preferência para criar esses modelos retirando o brilho delas, porque para aquela peça ficaria mais interessante retirar o brilho. Aqui nesse caso, sair a peça do forno sem o brilho é causado por determinados problemas que tem a ver com conhecimento também sobre a temperatura. Porque, como eu falei no começo, para você tirar uma peça do forno, existe todo um ciclo que ela tem que passar, independente aqui de qual controlador você vai estar utilizando, independente de qual modelo de forno você vai estar utilizando para tal. Existe todo um ciclo que você tem que respeitar, um ciclo que tem que ser respeitado para você tirar sua peça do forno. Essa peça aqui, por exemplo, é um ciclo. Esse colarzinho aqui, você tem que entender qual que é o ciclo para ele, colar não, pingente aqui. Se você vai estar criando uma escultura, você também tem que entender o ciclo específico daquela escultura que você vai estar fazendo. Então, tudo isso requer conhecimento. E, de fato, é aqui onde a gente pega o mentiroso. A pessoa realmente que sabe o que está fazendo, ela com certeza vai conseguir tirar uma peça dessa daqui com facilidade. Um pingente como esse daqui, com facilidade, uma escultura como essa, com facilidade de dentro do forno. A pessoa que diz que sabe, com certeza vai ter problema nessas peças. É isso aí, gente. Então vamos finalizando por aqui. Acho que a gente já falou bastante. Espero que tenha ficado claro. A gente não quis apontar o dedo para ninguém, mas a gente quis mostrar para você algumas coisas que já aconteceu com a gente também. Fora algumas coisas a gente nunca fez, por exemplo, adquirir um forno sem saber o conhecimento. Enfim, detalhes. Mas assim, eu acho que a gente tem que aprender com o erro do outro e não fazer igual, se você quiser chegar mais longe, né, num resultado melhor. E aproveitando assim, gente, para convidar vocês, acho que esse vídeo vai ao ar ainda essa semana, né? Então tá acontecendo a Maratona Garrafa de Ouro, que é um evento online gratuito. Se você quiser saber mais sobre essa técnica da vidrofusão em garrafa de vidro, a gente vai deixar o link aqui embaixo para você se inscrever. Já foi ao ar a primeira aula, mas ainda falta a segunda e a terceira aula. E se você se inscrever, você consegue sim assistir a primeira aula também. Provavelmente até a data da postagem desse vídeo, a segunda aula já vai estar no ar. Então tá bom, gente. Obrigado. E se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai se falando. É isso. Obrigado pela presença de todos. Nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço. Valeu.